Capítulo 51 Yanxiu, Parte 2. Quando Yanxiu se afastou, Zhao Tian finalmente pôde voltar a respirar. O corpo dele foi recuperando lentamente a capacidade de movimento. A mente de Zhao Tian demorou um pouco mais para recuperar a sanidade. Yanxiu ficou parado na frente dele enquanto coçava o queixo. Senhor. Por que o senhor não resolveu os seus problemas sozinho? Pelo que eu senti, se o senhor peidasse, aqueles dois homens desapareceriam da face da terra. Zhao Tian perguntou. Então você realmente percebeu? Jovem mestre, eu perdi uma aposta e não tinha dinheiro para pagar. Como um homem, eu devo arcar com as consequências dos meus atos. Se eu fizesse algo contra aqueles dois homens, não seria o mesmo que roubar. A vida é assim. Se você age da forma que quer e visa apenas o benefício próprio, você se tornará um ditador. Eu perdi a aposta e aceitei as consequências. Se não fosse pelo jovem mestre, talvez aqueles dois homens teriam até mesmo me molestado. Eu fico aterrorizado só de pensar nisso. Você viu o tamanho daqueles caras? Yanxiu respondeu. Zhao Tian não sabia se ria, se chorava ou se venerava Yanxiu. Ele parecia ser um homem totalmente perturbado, mas ninguém poderia negar que ele era alguém de princípios e virtude. Yanxiu retirou uma pedra azul da sua túnica e entregou para Zhao Tian. Jovem mestre, aceite isso como uma demonstração de gratidão. Se você se deparar com uma situação de vida ou morte, e estiver sem esperanças de escapar, quebre essa pedra e eu irei te ajudar. Zhao Tian aceitou o presente e ficou sem palavras. Contudo, Yanxiu continuou, há mais alguma coisa que eu possa fazer pelo jovem mestre? Se não for dinheiro, pode pedir qualquer coisa e eu conseguirei para você. O espanto de Zhao Tian aumentou a um grau absurdo. Ele tentava dizer algo para Yanxiu, mas ele só conseguia gaguejar. Yanxiu, jovem mestre, se acalme. Diga o que você quer. Senhor. Poderia me conseguir um exército? Zhao Tian disse com uma extrema dificuldade. Yanxiu olhou com uma certa confusão para Zhao Tian. Ele disse que Zhao Tian poderia pedir qualquer coisa. Se ele quisesse uma pílula super rara, Yanxiu arranjaria. Se ele quisesse uma arma ou armadura de alto nível, Yanxiu providenciaria. Existiam diversos pedidos que Zhao Tian poderia fazer, mas um garoto de 16 anos pedindo um exército era algo que Yanxiu nunca imaginaria. Yanxiu, você quer um exército? Diga quem você quer matar, que eu mesmo faço isso para você. Zhao Tian balançou a cabeça discordando e respondeu, Senhor, me desculpe a indelicadeza, mas eu não quero que ninguém faça isso por mim. Alguns dos meus inimigos são muito fortes e eu não serei capaz de lidar com eles. Por isso eu preciso de um exército que lute ao meu lado e me ajude a derrotar essas pessoas. Eu quero que eles lutem comigo e não para mim. Yanxiu coçou o queixo e analisou Zhao Tian novamente. O jovem mestre realmente conseguiu me surpreender. Você tem virtude e não aceita que outras pessoas façam o que você deve fazer. O jovem mestre quer que as pessoas lutem com ele e não para ele. Isso é espetacular. Eu nunca imaginei que conheceria um jovem tão honrado como o jovem mestre. Zhao Tian sorriu e respondeu, o Senhor Xiu está sendo gentil. Diante da grande virtude e honra do Senhor, quem sou eu para me comparar? Yanxiu,
Ha 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 ha. Modéstia, isso é algo raro. Eu não sinto nenhuma bajulação na sua voz e isso significa que o jovem mestre está sendo sincero. Eu fico feliz com o elogio. Pois bem. O jovem mestre disse que precisa de um exército. Se o Sr. Chiu não for capaz de realizar esse pedido, eu sinceramente, não ficarei chateado. Zhao Tian interrompeu. E a Chiu, Rorro. Quem disse que eu não posso? Zhao Tian, o senhor consegue fazer isso? A pergunta é: de que tamanho você precisa? Yan Xiu disse com uma extrema naturalidade. A resposta de Yan Xiu soou como trovões que rugiam nos ouvidos de Zhao Tian. Yan Xiu não negou ou se esquivou do pedido. Ele simplesmente perguntou, qual era o tamanho do exército que Zhao Tian precisava. Zhao Tian ficou imerso em estado de êxtase, que era quase impossível de suprimir. Desviando toda a sua força para o cérebro, ele finalmente foi capaz de responder a Yan Xiu. Senhor Xiu, eu preciso de algo que possa suprimir as duas maiores famílias da província dourada. Yan Xiu ficou um pouco pensativo, até que perguntou, e quem são elas? Zhao Tian percebeu que Yan Xiu era alguém que vivia a vida despreocupadamente e provavelmente ele estava apenas de passagem pela província dourada. Então era de se entender que ele não conhecia nada sobre a província dourada. Senhor Xiu, eu acho que precisarei de alguns milhares de soldados fortes, ou cerca de 50.000 soldados regulares. Zhao Tian disse. Oh! Agora você simplificou. Yan Xiu começou a contar nos dedos enquanto pensava e finalmente disse, 2.000 opressores. É o suficiente. Zhao Tian quase desmaiou quando Yan Xiu disse aquilo. Ele ficou imóvel e tentava imaginar que tipo de coisa era esse Yan Xiu. Yan Xiu não obteve uma resposta e rapidamente refez as contas. Não é o suficiente. Que tal 5.000? A naturalidade com que Yan Xiu dizia aquilo, era como se ele estivesse negociando galinhas ou grãos de arroz. As palavras de Yan Xiu deixavam uma clara mensagem subliminar: opressores para mim, são iguais a galinhas. Diga-me de quantas precisa, que eu as trarei. Yan Xiu estava para fazer outra oferta, quando Zhao Tian acenou com as mãos. Senhor, desde que o senhor traga um especialista do reino atroz. 5 ou 10 opressores seriam o suficiente. Yan Xiu demonstrou um certo desânimo e não concordou, o jovem mestre me pediu um exército. Esses poucos homens farão o quê? Guerra de comida. Zhao Tian, senhor, o meu conhecimento sobre o mundo ainda é muito limitado. Com base no nível dos cultivadores da província, eu pensei que opressores eram pessoas extremamente raras e para compensar isso, eu precisaria de um grande número de soldados. O mais forte dos meus inimigos está no 9 graus nível do reino opressor, ou talvez já tenha atingido o reino atroz. Existem apenas mais 3 opressores do lado inimigo. Yan Xiu, Que guerra michuruca! É o seguinte, eu enviarei 100 opressores e 5 atrozes. Se você recusar isso, será uma grande desfeita. Aqueles números eram mais do que o suficiente para dominar 40 províncias douradas. Zhao Tian não ousou recusar dessa vez, ele apenas concordou e agradeceu a Yan Xiu. Um mês. Em um mês, eles estarão aqui. Yan Xiu disse. Zhao Tian, obrigado senhor. Essas pessoas poderão me encontrar na escola Estrela da Guerra. Zhao Tian disse num tom extremamente respeitoso. Eita! Anota isso para mim.
Eu vou me esquecer desse nome. Yan Xiu disse enquanto coçava a cabeça. Zhao Tian sorriu e rapidamente ele escreveu os nomes dele e da escola Estrela da Guerra em um pedaço de papel. Ele entregou para Yan Xiu, que cumprimentou Zhao Tian novamente e começou a caminhar para longe dele. Antes de sair do campo de visão de Zhao Tian, Yan Xiu parou na frente de um dos guardas da família Ming e começou a balançar os braços e fazer caretas. O guarda ficou incomodado com aquilo e disse num tom bravo enquanto olhava para Yan Xiu: Senhor, nós não somos guardas de palácio. Pare de fazer essas idiotices. Yan Xiu mostrou uma expressão desanimada e respondeu enquanto se virava: Ah! Que pena! Eu sempre admirei aqueles caras. Por mais que a gente se esforce e faça todo o tipo de besteiras, eles nunca se mexem ou sorriem. Eu nunca seria capaz de ser um daqueles caras. Zhao Tian observava a cena e quase se mijava de tanto rir. Aquele Yan Xiu era uma pessoa totalmente despreocupada e peculiar. Yan Xiu continuou andando enquanto exaltava o autocontrole dos guardas de palácio. Zhao Tian observou as costas de Yan Xiu enquanto perguntava para Gold: Gold, qual é o nível de cultivo daquele homem? Ha 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 ha. Você não precisa saber isso agora. Digamos que, se aquele homem expirasse com um pouco de força, você se dividiria em bilhões de pedaços. Gold respondeu. O que? Tão forte? Você acha que ele cumprirá com a sua palavra? Zhao Tian tinha uma expressão de choque e dúvida na sua face. Gold, É claro que sim. Uma pessoa que, mesmo sabendo da possibilidade de ser molestado, mantém os seus princípios e não mata os seus agressores, definitivamente cumprirá com as suas palavras. Até eu gostei um pouco daquele cara. Apenas não toque naquele anel de armazenamento dele. Isso é sensacional. Em uma simples caminhada eu consegui resolver o maior dos meus problemas. Zhao Tian explodiu de felicidade. Gold, eu estava pensando em te proibir de aceitar a ajuda dele. Mas como isso foi algo que você conseguiu por conta própria, eu vou deixar que você aceite. Zhao Tian, obrigado. Depois que Yan Xiu desapareceu da linha de visão de Zhao Tian, ele se virou e caminhou na direção da residência dos Ming. Identifique-se e diga o motivo da sua visita. Um dos guardas falou com Zhao Tian. Zhao Tian, meu nome é Zhao Tian. Eu estou aqui para encontrar Ming Xiao, Ming Shui e o patriarca Ming Zong. O nome Zhao Tian trovejou nos ouvidos dos guardas, que imediatamente mudaram as suas expressões sérias e demonstraram um leve sorriso. Eles olharam na direção de Zhao Tian e acenaram com as cabeças em agradecimento. O guarda que falava com Zhao Tian pegou um amuleto de transmissão sonora e reportou: Patriarca, Zhao Tian está nos portões de nossa casa. Eu devo deixá-lo entrar. Amuletos de transmissão sonoras eram artefatos caros e difíceis de fabricar. Semelhante ao anel de armazenamento, o amuleto de transmissão tinha um preço de mercado muito alto e custava em torno de 300 moedas amarelas. Eles eram capazes de transmitir sons por uma grande distância. Uma pessoa podia estar a quilômetros da outra, mas se eles usassem o amuleto de transmissão sonora, os dois poderiam conversar como se estivessem lado a lado. O amuleto de transmissão era um artefato pequeno e tinha um formato circular. Ele se parecia com um medalhão e podia ser fabricado em qualquer cor. O amuleto que o guarda da família Ming usava era verde e tinha um poder de alcance muito alto. Essa foi a primeira vez que Zhao Tian viu um artefato daqueles.
Sendo assim, ele ficou um pouco abobado, como na vez em que ele viu o anel de armazenamento de Ming Xiao. Quando Ming Zong recebeu a mensagem, ele imediatamente se levantou e mostrou uma cara de surpresa. Após isso, ele segurou o seu amuleto de transmissão sonora e respondeu com uma voz apressada: "É claro que sim. Traga-o imediatamente para o salão de recepção." O guarda se apressou e guardou a sua espada. Logo após ele se virou de lado e ordenou que os portões fossem abertos. O portão se abriu lentamente e o guarda disse: "Irmão Zhao Qian. Meu nome é Ming Fen. Eu o acompanharei até o salão de recepção." Zhao Qian ficou um pouco constrangido com toda aquela cordialidade, mas ele entendia o motivo daquilo. Zhao Qian não só salvou a família Ming das garras da família Lin, como ele também forneceu os meios necessários para que a família Ming se levantasse novamente. Como eles poderiam não agir daquela forma? Zhao Qian acenou concordando e começou a seguir Ming Fen. Zhao Shang, Zhao Kumiko e Zhao Jia também seguiram os dois enquanto olhavam admirados para o interior das instalações da família Ming. Zhao Qian e os seus 3 seguidores nunca tinham visto tanto verde em suas vidas. Eles caminhavam por uma estrada de pedra e estavam rodeados por lagos, flores, árvores e plantações. Todas as residências eram luxuosas e exatamente iguais. Aquilo deixava evidente que a família Ming não priorizava nenhuma pessoa e tratava todos como iguais. Os campos e plantações estavam cheios de medicinas espirituais e exalavam um aroma extremamente agradável. As frutas das árvores eram tão bonitas que fazia com que os 4 salivassem somente de olhar para elas. Os lagos eram cristalinos, os mais diversos peixes pulavam e podiam ser vistos claramente com um só olhar. A estrada de pedras era larga e se dividia em várias ramificações. Se Zhao Qian não estivesse sendo guiado, ele se perderia facilmente naquele local. Então, é assim que vive uma família poderosa. Zhao Qian estava admirado e um pouco pasmo com a desigualdade entre a família dele e a família Ming. Se Zhao Qian e a sua família vivessem num lugar como aquele, eles poderiam ter vidas tranquilas e sem preocupações. Um simples quarteirão da família Ming era infinitamente mais rico e próspero do que todos os vilarejos de trabalhadores juntos. Quando eles chegaram no exterior do salão de recepção, todos os 4 abriram as bocas e olharam com um profundo espanto. O salão de recepção era um enorme palácio que podia comportar facilmente mais de 30.000 pessoas. Ele era ainda mais luxuoso do que qualquer coisa que Zhao Qian já tinha visto antes. O salão de recepção era rodeado por um lago cheio de carpas coloridas. Diversas pontes de madeira eram vistas em todo o entorno do salão de recepção e passavam sobre o lago. Os 4 atravessaram uma das pontes e entraram no palácio. Lá dentro existia diversos salões. Os pilares eram tão grossos que se 10 pessoas tentassem abraçar um deles, elas não seriam capazes de envolvê-lo. Um imenso corredor ligava a entrada com o salão principal. 10 estátuas de 12 metros de altura estavam posicionadas ao longo do corredor. Cada uma delas representava um antigo patriarca da família Ming. Quando eles atravessaram o corredor, eles finalmente chegaram no salão principal. O local era maior do que qualquer um dos outros salões. Mesas, cadeiras e poltronas estavam espalhados por todos os lados. No fundo do salão tinha um assento elevado, como um trono. Ao lado do assento estavam 2 estátuas de 5 metros de altura, que representavam os 2 primeiros patriarcas da família Ming. Sentado no assento, estava Ming Zong. Ming Zong usava um manto verde,
com as inscrições Patriarca da família Ming, bordada em dourado nas suas costas, em todo o manto, detalhes brancos como marfim enfeitavam o manto e faziam um belo contraste com todo aquele verde. Mingzong tinha os cabelos curtos e negros, os seus olhos eram pretos e transmitiam uma forte sensação de calma e serenidade, as suas sobrancelhas eram um pouco grossas e curvadas, fazendo com que o seu rosto tivesse uma leve expressão de imponência. Ele aparentava ter uns 40 e poucos anos. Era para eu ter descrito o Mingzong antes. Mas eu sinceramente esqueci, kkkk. Quando Zhao Tian entrou no salão principal, Mingzong se levantou e mostrou um sorriso. Ele abriu os braços e disse alegremente, ora ora. Se não é o Júnior Zhao Tian. Este patriarca. Há muito tempo desejava conhecê-lo. Zhao Tian ficou feliz com a recepção de Mingzong e após juntar as mãos em respeito, ele se curvou levemente e respondeu, o patriarca Mingzong está sendo gentil. Este Júnior é quem estava ansioso para se encontrar com o patriarca. Mingzong, eu já tinha planejado muitas coisas para dizer como agradecimento ao Júnior. Mas eu acho que a sinceridade do meu olhar, já fala por si. Zhao Tian, este Júnior nunca duvidou disso. Depois de conhecer tantas pessoas da família Ming, eu tenho certeza de que o senhor não é uma pessoa falsa. Mingzong se alegrou e depois de se aproximar de Zhao Tian, ele colocou uma das mãos no ombro de Zhao Tian e disse, Júnior, eu já vivi por quase 100 anos. Mas nunca em minha vida eu ouvi falar de alguém como você. O que você fez por todos nós é algo que mesmo que minha família perdure por mais 10.000 anos, nós nunca esqueceremos. Este patriarca até mesmo está planejando colocar uma estátua do Júnior ao lado dos grandes patriarcas da minha família. Após as palavras de Mingzong, Zhao Kumiko, Zhao Shang e Zhao Jia olharam com um completo espanto para Zhao Tian. Eles conheciam muito bem a história da família Ming e sabiam da força e da tradicionalidade dela. Sendo assim, quando eles escutaram Mingzong dizer que ele gostaria de colocar uma estátua de Zhao Tian ao lado das estátuas de seus ancestrais, eles olharam para Zhao Tian como se estivessem diante de um deus. Quem em toda a província dourada seria digno de tal coisa? Os três não sabiam sobre a marca de controle da alma, então era completamente normal que eles não entendessem o que estava acontecendo. Porém, se eles soubessem de todos os fatos, nenhum deles acharia que isso era um exagero. Talvez, Zhao Tian tenha feito mais pela família Ming, do que qualquer um dos seus ancestrais. Zhao Tian, patriarca Mingzong. Eu fico lisonjeado, mas por favor, não precisa ser tão radical. Na verdade, se o patriarca quer fazer algo por este Júnior tem um pedido para fazer.